Bom, galera, vamos aqui para a quinta questão. Num cesto havia entre 50 e 60 ovos, que contados de 3 em 3 sobravam 2, e contados de 5 em 5 sobravam 4. Qual era o número de ovos? Então, a primeira análise que a gente faz é que a quantidade de ovos nesse cesto ela está aí no intervalo entre 50 e 60. Então, o número n de ovos é um valor que é menor do que 60, porém maior do que 50. Okay? A segunda informação que a gente tem é que se contarmos de 3 em 3, sobram 2. Tá? Mas o que é contar de 3 em 3? É verificar apenas os números que são múltiplos de 3. Okay? Só que como nós estamos no intervalo aqui de 50 a 60, nós vamos analisar quais são os números múltiplos de 3 que estão nesse intervalo. Então, os múltiplos de 3 que se encaixam nesse intervalo seria, bom, como é entre 50 e 60, não se inclui o 50, até porque não é múltiplo de 3, né, nesse caso. Então, seria o 51, o 54 e o 57. Tá? E os múltiplos de 5 que se encaixam nessa situação, bom, aí só vai ter um a partir do 50, né? Que seria o 55. Agora, vamos tentar deduzir qual seria esse número de ovos. Bom, se eu contando de 5 em 5, né, como diz o enunciado, se eu conferindo de 5 em 5 sobram 4, o que acontece? Eu vou analisar aqui no caso do 3, né? Então, se eu conferisse de 5 em 5, ó, o 51 já não seria, né? Porque se eu conferisse de 5 em 5, o número imediatamente anterior, seria o múltiplo de 5, seria o 50. E aí, se eu conferisse de 5 em 5, sobraria 1. Mas aí, fere que o enunciado está dizendo que sobraria 4. Se fosse o 54 e eu conferisse de 5 em 5, sobrariam 4. Mas aí não se encaixaria para essa situação do 3 em 3. Porque como 54 é múltiplo de 3, não sobraria nenhum. Mas aqui está dizendo que sobram 2. Se eu analisar o 57, né, de 5 em 5 sobrariam 2. Também não daria certo. Então, com certeza, é um número um pouco maior do que 57. Também um pouco maior do que 55, né? Então, 55, que é contando de 5 em 5, se sobram 4, então é porque é 55 mais 4. Então, nesse caso, a quantidade n de ovos deve ser 59. Vamos fazer os testes. Ó. Se eu conferir de 5 em 5, o múltiplo seria 55. E ainda sobrariam 4. Aí daria 59. 55 mais 4. Se eu conferir de 3 em 3, o múltiplo dá 57. E ainda sobrariam 2. Certinho. 57 mais 2, 59. Então, teriam 59 ovos nessa cesta. Essa questão também pode ser resolvida de uma outra maneira, até mais elegante. A gente pode entender isso da seguinte forma. Então, observe que se a gente está conferindo o cesto de 3 em 3, então é porque aqui nós teríamos múltiplos de 3, ok? E sobram 2. Então, eu vou conferir de 3 em 3. Então, eu vou poder afirmar o seguinte, que a quantidade de ovos n que tem nessa cesta, se for um múltiplo de 3, então vai ser 3 vezes uma certa quantidade, vou chamar aqui de n1, uma quantidade 1, só que sobram 2, né? Mais 2. Por outro lado, essa quantidade de ovos n, ela também poderia ser entendido como um múltiplo de 5, quando eu confiro de 5 em 5, né? Então, se eu conferir de 5 em 5, é a mesma coisa que ele está afirmando que eu vou ter um múltiplo de 5, né? 5 vezes uma quantidade aí, n2, e dessa forma ainda sobram 4. Só que, nesse caso, o que a gente pode fazer é reescrever essa relação da seguinte maneira. Então, eu posso dizer que n é a mesma coisa de 3 vezes n1, mais eu vou reescrever esse 2, ó, com um elemento 3. Por quê, professor? Porque aqui eu sei que 3 vezes n1 é o múltiplo de 3, mais esse 2. Se eu conseguir entender isso aqui como um múltiplo só, fica mais fácil da gente analisar. Tá? Então, eu vou reescrever esse 2 como 3 menos 1. Tá?
E no caso da segunda relação, eu vou escrever esse 4 como 5 menos 1. Mas qual é a vantagem disso, né? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que quando eu analiso essa primeira parte, né, por associatividade, eu sei que essa parte aqui, ó, ela é um múltiplo de 3. Eu posso botar esse 3 para fora como evidência, por evidência. Então isso aqui é um múltiplo de 3. De forma análoga, eu posso entender que isso aqui é um múltiplo de 5. Ok? Então, analisando isso aqui ainda com mais detalhes, ó, o que a gente entende? A gente entende que esse número n de ovos ele é um múltiplo de 3 menos 1 ou um múltiplo de 5 menos 1. Só que o múltiplo de 3 e o múltiplo de 5, então, indo logo direto ao ponto, a gente tem que saber qual é esse múltiplo que é comum tanto para 3 quanto para 5. Então, o que a gente está tentando descobrir é qual é o menor múltiplo comum, né? Isto é, o MMC, entre 3 e 5. Bom, esse MMC é 15, tá? Só que como nós estamos no intervalo de 50 a 60, é um múltiplo de 15 que está entre 50 e 60. Só que não tem, porque os múltiplos de 15 seriam 15, né? Os múltiplos de 15 aqui seriam 15, 30, 45, 60. E assim por diante, né? 75 e assim por diante. Então não tem nenhum múltiplo de 15 que esteja entre 50 e 60. Então, mas a gente vai pegar o que está mais próximo. E aí, nesse caso, o que está mais próximo é o 60. Tá? Então, seria um múltiplo de 3, que também é múltiplo de 5. Nesse caso, 60, só que menos 1. Então, 60 menos 1, a gente voltaria para a mesma conclusão aqui, ó, que a quantidade de ovos seria 59. Repete o 1.